E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende mais como entender essa movimentação gráfica para fazer uma compreensão a respeito da movimentação. Quando nós analisamos o gráfico, nós temos a possibilidade de fazer nossos trades sempre pensando em valorizar ou desvalorizar o ativo. O que a análise gráfica traz para nós? Traz o conhecimento técnico para isso. Então, você que está chegando agora no canal, eu me chamo Cadu Rinaldi. Aqui você vai aprender, tirar essas dúvidas, entender melhor a visão da movimentação do gráfico, para que você esclareça e saiba como melhor aplicar uma movimentação no gráfico. Às vezes você olha para o gráfico, vê o gráfico trabalhando de uma forma, fica indeciso. Como ter a convicção da movimentação do gráfico? Como saber realmente que aquele suporte, aquela resistência é bom para operar? Como eu vou entender aquela movimentação sabendo se eu devo comprar ou vender na negociação ali naquela região de suporte e resistência? Então tudo isso nós vemos. Aqui no YouTube é de forma superficial, claro, né? Tá lá, ó, vai fechar. Mas com muito conhecimento técnico, no treinamento eu ensino o passo a passo com mais tranquilidade, com mais entendimento, mas aqui, se você é uma pessoa que se dedica aqui no YouTube, você consegue aprender muita coisa, pelo menos vai fazer com que você tenha um direcionamento aos seus estudos. Você vai entender que a partir do momento que você aprende a analisar o gráfico, as coisas mudam, porque a maioria das pessoas, qual é o entendimento das pessoas? Elas querem apertar o botão, elas querem fazer dinheiro e esquecem da parte mais importante. Qual que é a parte mais importante? Saber analisar, saber o porquê de apertar o botão. Então, ó, veja um suporte, veja é a literatura da análise. Região de equilíbrio. Nesta região, trabalhando para segurar o preço e o preço podendo fazer um trabalho de busca para a região de desequilíbrio, tanto subindo para fazer rompimento, continuar movimento, corrigir, buscar fundo, fazer correção ou continuar movimento. Aí vai depender do que o gráfico vai fazer. No momento aqui do trade, o gráfico está propício para posição de compra aqui nessa região e fazer uma compra para que o gráfico pelo menos chegue até essa região, como assim ele fez, tá? Então a análise gráfica, quando nós operamos assim, que você ser um operador no mercado de binárias é você ser um scalper, ou seja, são entradas curtas, entradas nos fractais das movimentações nacional de como aplicar uma negociação de compra de venda em região de suporte e resistência. Você que chega aqui, você que é novo, que está chegando a primeira vez, inclusive, eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis para você baixar. Este e-book aqui é sobre padrão de vela. Com esses padrões de vela você pode utilizar para aplicar todos os dias nas suas operações, onde você vai aprender uma forma potencial de analisar o padrão de entrada através desses padrões. Cadu, existem só esses padrões aí do e-book que você deixa, dessas 36 páginas? Não, existem muitos outros. Esses aqui são os que eu mais utilizo, que você pode fazer o download. Fazer o download é simples, é só ir no meu canal do YouTube, na descrição de cada vídeo, ou no banner do canal, fazer o download. Quando você abrir aqui, ó, quando você abrir o canal do Telegram, ele vai abrir na seção de posts, vai estar aqui, ó, mensagem fixada. Você vai clicar sobre ela, vai abrir dois links e você vai escolher qual link você vai optar para fazer o download. Um link que ele abre diretamente aqui nessa tela, outro link que ele vai abrir numa outra janela.
Aí você escolhe qual é melhor para você, tá bom? Aqui dentro, o que você vê? Você vê resultados de alunos, assim como o Antônio. Ó. O Antônio, só para atualizar, o senhor da minha evolução, estou indo muito bem. E aqui, né, os pedidos de saque dele. O Antônio, que é aluno novo, entrou o mês passado. As aulas aqui que eu subo para o YouTube também, eu subo todos os links aqui. O Michel aqui, ó, batendo meta. Vou dizer outra vez, todos os dias no positivo. Deus abençoe você e sua família. Amém, Michel. Você também. Michel agradecendo, batendo meta todos os dias. O Marlos aqui, ó, batendo meta, 4-1 em 30 minutos. Aí ele fala aqui, ó, que abriu os olhos em menos de 3 meses. Em menos de 3 meses ele já está tendo só lucros. Tá vendo? Em menos de 3 meses o Marlos teve uma dificuldade para entender no início. Né? Fui ajudando ele a corrigir, fui fazendo os exercícios e agora está aí batendo meta todos os dias. Aqui a página não abriu, abriu agora. O Silvio também, ó, batendo meta, ó, 20-0, dá uma olhada. Às vezes nem acredito, e depois de cair as escamas dos olhos, como ficou tudo fácil com o conhecimento e método de ensino, onde realmente se aplica e se aprende. Bom dia, análise gráfica é vida. Tá aí o Silvio, ó, mostrando a realidade do mercado. O Helder aqui, ó, batendo a meta 3-2, altamente lucrativo. O Rodrigo aqui também 3-1 batendo meta. O Juan aqui também batendo meta. O Carlos aqui, ó, batendo meta. E assim por diante. Você pode entrar aqui, o Gerson batendo meta, ver os alunos, acompanhar, baixar o seu e-book e está a par de tudo que está acontecendo no treinamento e as aulas que eu subo para o YouTube, tá bom? Vamos continuar aqui no mercado. Hoje é sexta-feira, né? Lembrando que hoje é sexta-feira. Olha só este fundo gráfico, não tem nada tão definido aqui. Não tem nada tão prático de fundo, de regiões. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um outro gráfico, o SDJPY, vou para GBP-USD. GBP-USD chega nessa região, gráfico trabalhando, buscando liquidez. Quando ele chega aqui, ó, ele demonstra uma pequena possibilidade de correção na região ali de 50%, mas é uma pequena. Ainda acredito que ele possa fazer uma pequena correção. Se ele não fizer, ele vai fazer o movimento natural dele, que é de continuidade de tendência, tá? Por que eu fiz essa entradinha de correção aqui? Por causa dessa região aqui, ó. É uma região de equilíbrio, o preço já chega esticado nessa região. Se ele romper não tem problema, porque eu estou contra a tendência nesse momento, então eu entendo que ele pode fazer rompimento sim, porém existe a possibilidade de uma entrada ali contra a tendência. Um exato momento contra a tendência, exatamente o trade que eu fiz no SDJPY, antes aqui de GBP-USD. Existe a possibilidade. O Cadu, pela experiência e por entendimento gráfico, eu consigo ver uma possibilidade ali no meio do caminho, porque eu não vou ficar aqui 1 hora esperando uma excelente oportunidade. Eu preciso analisar, fazer trade e fazer minhas entradas aqui. Tá lá, ó, entrada perfeita nas regiões, seguir regiões. Eu tinha uma região aqui onde ele fez rompimento e com certeza este movimento aqui é para buscar a região lá em cima. Porém, como todas as vezes, o que acontece? Todas as pessoas que entram lá no Forex, a pessoa que já entrou aqui, ó, comprado nessa região, ela precisa oferir seus lucros, então ela já começa a sair das posições. Além das pessoas que começam a sair das posições, tem as pessoas também que querem vender no gráfico. Então, essas regiões começam a ser boas regiões de venda, ó, contra a tendência. Pode ser uma venda contra a tendência? Pode. Pode fazer venda contra a tendência? E até que pode. Porém, contudo, todavia, são regiões onde o contexto tem que estar mais firmado. Você tem que ter ali todos os elementos para que realmente o contexto se encaixe e você faça a sua entrada perfeitamente. Então, na entrada aqui em contexto, eu vi essa região aqui, ó, preço veio, segurou, né? Teve preço, segurou nessa região também. Vi como uma região de equilíbrio novamente, perto das regiões de desequilíbrio, entendendo o contexto gráfico para fazer a minha entrada aqui de forma tranquila,
dentro da movimentação do gráfico. Esse gráfico aqui é uma tendência de alta, a perspectiva é que ele busque sim a região lá em cima, tá? Mas no meio do caminho eu posso justamente trabalhar com essas pessoas que estão oferindo lucro, saindo no meio do caminho, e também com essas pessoas que têm o interesse de vender. Há risco, existe risco aqui. Se a pessoa não souber entender fielmente o que está acontecendo com a tendência, a região, como é que faz o padrão aqui, por que o padrão fez essa movimentação, o que o volume demonstra aqui. Se a pessoa não tiver todo esse entendimento do encaixe de contexto, vai ser uma entrada arriscadíssima para ela. Agora, quando a pessoa já entende o que o gráfico está fazendo, compreende essa movimentação com lógica e entendimento, começa a ficar claro para ela a movimentação. Novamente, olha o que está fazendo o GBP/USD, está indo buscar a região lá novamente, GBP/USD, que eu falei para você. É um movimento contra a tendência. Este movimento aqui é contra a tendência. Cadu, existe uma possibilidade de uma outra pequena correção aqui? Existe. É um risco. Existe o risco, mas pode ser feito também uma correção nessa região. O que você vai fazer? Se o gráfico ele se manter dessa forma, eu vou pensar fazer uma correção ali naquela região. Se ele se manter nessa forma, né? Agora, por exemplo, que nem ele recolheu muito e deixou esse pavio gigante, eu já fico de fora. Precisa ter elementos, precisa ter ali uma movimentação clássica para que eu faça essa entrada. Agora eu fiz, tá? Ele ainda veio aqui, eu fiz a minha entrada, imaginei ali uma exaustão na movimentação, nessa região aqui, que ele fez o movimento e fiz a minha entrada. Lembrando que existe um risco ali, por eu estar trabalhando aqui contra a tendência. Porém, quando nós analisamos a tendência, existem fatores que nos levam a entender como operar contra a tendência. Tem muita gente que gosta de operar contra a tendência. Eu falo que não é a regra da análise gráfica. A regra da análise gráfica é opere a favor da tendência. Mas às vezes a gente vai entrar no gráfico e vai ver as possibilidades de operar contra a tendência. Só que para operar contra a tendência, existem alguns encaixes de movimentos. Tá lá, outra entrada perfeita. E se você parar para pensar e analisar as 3 entradinhas que eu fiz aqui, em USD JPY, eu fiz entrada contra a tendência, aqui nessa micro tendência, mas a favor da grande tendência. Em GBP USD eu fiz entrada aqui contra a tendência. Gente, tá uma chuva aqui bem forte, tá? Vocês escutarem barulho de chuva, não liga não. Inclusive a minha internet estava até bem estável aqui, eu estava com medo de acabar a energia. Então eu tô até sendo mais rápido hoje por causa disso, tá? Se acabar a energia aqui, eu vou ter que cortar a gravação no meio do caminho. Entrada contra a tendência nessa região de novo e a entradinha contra essa tendência de novo nessa região. Mas existe o quê? Alguns fundamentos para isso. Quais são os fundamentos? Módulo 12, região de módulo 12, que eu passo para vocês. Possibilidade, módulo 12, fazer uma entrada ali de venda. Eu vejo a movimentação do gráfico. Eu tenho que entender movimentação de gráfico, eu vejo como a região está se comportando, eu vejo padrão de vela na região juntamente com o volume. Então eu tenho que encaixar todos os setores da análise gráfica. Aí sim eu posso fazer uma entrada contra a tendência, desde que esses 5 setores tenham contexto. Se eu ver que o gráfico está trabalhando de uma forma de exaustão e absorção, se eu ver que o gráfico está exatamente na região com o preço mostrando isso, se o padrão de vela mostra isso, se o volume mostra isso, o que eu tenho que fazer? Aí sim eu posso corrigir contra a tendência. Em caso contrário, aguardo o movimento, espero o movimento acontecer e aí sim eu faço a minha venda ou a minha compra. Entenderam? Compreenderam? Hoje é sexta-feira, não quero me alongar, muita chuva por aqui, estou com receio da internet dar uma falhada, porque quando eu estava operando aqui, um pouco antes também, chegou a sair do ar aqui a conexão,
Então, eu não quero me alongar muito, eu só quero mostrar para você que existem as possibilidades para operar contra a tendência, só que o risco é maior, o risco é grande. Se você não tiver um encaixe perfeito de contexto e compreensão de movimentação, não opere contra a tendência. Agora, o que eu estou mostrando para você, é possível fazer entradas contra a tendência? É possível, desde que você tenha conhecimento técnico para isso, desde que você saiba utilizar análise gráfica para analisar o gráfico. Então, você pode aprender como operar contra a tendência dentro de um contexto nas regiões de suporte e resistência. Para isso, você precisa ter uma experiência, ter conhecimento. Se você quiser ter esse conhecimento para entender toda a movimentação do gráfico, para não ficar aí 2, 3 horas na frente do gráfico e em meia hora resolver sua vida, por isso que eu tenho treinamento, onde eu te ensino você a operar a favor da tendência, contra a tendência, você fazer todos os tipos de operações no tempo que você tem. Porque tem pessoas que falam assim, olha, eu só tenho meia hora para operar, eu só tenho meia hora para estudar, porque ele tem outros afazeres da vida. Já é suficiente. Você pode ir estudando, aprendendo, tendo toda a convicção dos movimentos e depois é só aplicar com disciplina e técnica aquilo que você aprende. Se você quiser se aprofundar dessa forma, ser assertivo, ter conhecimento técnico para saber o momento exato de operar a favor ou contra a tendência, o treinamento está aí. Eu costumo dizer que é preço de pão com manteiga, né? Preço bem barato mesmo, o valor lá embaixo, onde você tem acesso a vida toda e você também tem o suporte diretamente comigo. Se você quiser continuar acompanhando as aulas do YouTube aqui, você é muito bem-vindo, é só se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. Eu tenho aula aqui todos os dias eu procuro trazer essas aulas para você. Em relação a quando nós estudamos tendência, o que nós devemos fazer? Quando nós operamos tendência, qual é a regra? Gente, se a tendência é de alta, eu vou operar sempre como? A favor da tendência. Se a tendência é de baixa, eu vou operar como? Sempre a favor da tendência. Então pense comigo, se a tendência é de baixa, o que eu vou fazer? Eu vou procurar sempre vendas. Se a tendência é de alta, eu vou procurar o quê? Sempre compras. Ah, Cadu, mas aqui ó, você fez uma venda aqui numa tendência de alta. Ah, então quer dizer que se tiver tendência de baixa eu também posso fazer alguma compra aqui contra a tendência? Ou ao mesmo tempo eu posso vender aqui também contra a tendência? Poder você pode. Por quê? Porque nós estamos num mercado onde nós trabalhamos scalper. Nós somos scalping. Nós somos scalper e trabalhamos scalping. O que são? São inspirações rápidas, são movimentos rápidos. Então se você conseguir entender esse contexto que eu falo do gráfico, nessas regiões de suporte e resistência, você pode sim, porém, contudo, todavia, quando você fizer movimentos contra as movimentações da tendência, o seu risco de tomar loss é muito grande. É muito grande. Você só vai sair positivo na operação se você tiver um grande tempo de experiência e dominar a análise gráfica nas técnicas para apresentar no gráfico. Se não, sempre a favor da tendência, gente. A aula de hoje não é para incentivar vocês a operarem contra a tendência. Longe disso. Eu não estou falando para vocês operarem contra a tendência. Eu estou mostrando para você que é possível, mesmo você numa oportunidade de correção da tendência, você fazer a operação. Só que isso não significa que você tem que fazer isso. Não, eu estou dizendo para você, siga o fluxo do rio, sempre faça isso. Se o rio está para baixo, venda. Se o rio está para cima, compre. Lembra uma coisa, o rio sempre vai desaguar no mar. Se a força do rio está para leste, vá para o leste. Se a força do rio está para o oeste, vai para o oeste. Você entendeu? Ah, Cadu, mas você mostrou aí 3 entradas contra a tendência. Sim, é como eu estou dizendo. Existe a possibilidade, existe a forma. Você pode também assim operar, mas é necessário ter muita técnica, é necessário ter muito conhecimento, é necessário ser exatamente habilidoso e ter competência para isso. Se você não consegue ou não ainda tem esse conhecimento, faça como a regra diz, sempre a favor da tendência. Então você pode aprender como operar tendência de forma correta no gráfico em regiões de suporte e resistência.
sempre busque a tendência. Se a tendência ela está fazendo movimentação de alta, você vai sempre comprar no gráfico. Se a movimentação da tendência é de baixa, você sempre vai vender. Cadu, é de alta, mas eu posso vender? Até pode. Cadu, é de baixa, mas eu posso comprar? Até pode. Desde que você conheça as técnicas, desde que você consiga enquadrar esse contexto na movimentação do gráfico e saiba operar o suporte, resistência e essa tendência de forma com maestria e habilidade. Tá bom? Vou ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo fim de semana. Eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!